Como os computadores operam com dízimas periódicas, como que fazem as divisões por dízimas periódicas. No vídeo de hoje você vai saber qual é a estratégia que as máquinas utilizam para realizar cálculos envolvendo números com uma infinidade de dígitos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Computacional. Eu sou Homero Guiotti da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, campus de Tuiutaba. Eu estava trabalhando com os meus alunos na disciplina Matemática Aplicada e Computacional 1 e quando veio então uma seguinte pergunta: as operações dos números que o computador realiza, como que o computador faz e qual é a estratégia que ele utiliza para que possa realizar divisões por números irracionais ou números com dízimas periódicas? E veio então essa seguinte pergunta e nós então começamos a pensar e a estudar esse assunto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, clique no sininho de notificação para que você possa ficar sabendo, sempre estar informado, sempre quando nós tivermos novos vídeos nesse canal. Iniciamos então nossos estudos na divisão de números por dízimas periódicas. Nós podemos verificar aqui. Nós temos um exemplo de divisão, zero na base binária, 0,01, dividido por esse número 0,01001101, é uma dízima periódica com o período 1001, que é a parte que se repete infinitamente. Nós sabemos que para realizar essa divisão, o resultado vai ser um número com uma infinidade de dígitos também, e aí nós temos que tratar esta situação aqui. Bem, como faz isso? Como que o computador opera, então, com uma situação como esta? Bom, então o objetivo é entender como o computador opera dízimas ou números com grandes quantidades de dígitos e qual o erro numérico quando ele influencia e quanto ele influencia o resultado. Eu peguei aí o exemplo, uma divisão aí básica, mas bastante conhecida, porém importante para esse cálculo. Dividir na base decimal 0,25 por 0,3, que são números decimais, tá? Mas eu quero fazer essa divisão na base binária. Depois, tendo o resultado, eu quero representá-lo num computador, ou seja, um computador de 16 bits, como ele trataria esses cálculos, tá? Que é representado pelo APF de 10 dígitos na mantissa, conforme nós vimos nas aulas anteriores. E depois avaliar o erro de representação ou de arredondamento. Ok, vendo aqui, vamos fazer por partes na resolução desse problema, que é um problema interessante, e que nos faz aí curiosos a respeito de como que as máquinas operam e a matemática por trás disso também. Se não fosse a matemática, não teríamos então uma solução para esta situação. Veja o seguinte, o que eu pretendo fazer? Bom, nós vamos aqui realizar o cálculo, primeiro da conversão, o 0,25 na base 10 é o 0,01 na base 2, 0,3 na base 10 é uma dízima periódica, conforme eu já mostrei nos slides anteriores. E eu quero fazer a divisão, então, do 0,01 pelo 0,010011001 e assim por diante. Qual o resultado disso, como se opera e qual o erro resultante, em se representar esses números. Para efeito de comparação, o que pretendemos fazer? No primeiro momento, nós sabemos, como nós vimos nos vídeos anteriores, nós sabemos que se nós realizarmos a operação numa base e essa mesma operação na base binária, numa base decimal para uma base binária,
o resultado tem que ser o mesmo, porque existe um isomorfismo entre o conjunto dos números binários, né? O conjunto 0, 1, formado por 0, 1, e portanto incorporado as operações para ser álgebra de Boole, com os números reais. Existe um isomorfismo, então se preserva as operações, as validades, as propriedades de um conjunto no outro. E os resultados têm que ser o mesmo, embora sejam de representações em bases diferentes, portanto representações diferentes. Então o que eu quero fazer para tirar prova de tudo isso? Vou realizar a divisão 0,25 dividido por 0,3. Para quem ainda não acompanhou os vídeos onde nós estudamos a conversão de base, vou deixar aqui uma descrição, tá? Um card, para que você possa ter acesso a uma playlist dessas aulas. Os cálculos que eu vou apresentar aqui são cálculos que eu vou ser bastante rápido, não vou realizá-los para que o vídeo não fique muito extenso. Então, você pode ter acesso a esses cálculos na descrição desse vídeo, onde eu tenho lá um outro vídeo, tá? Que você pode clicar lá no link desse vídeo. Lá vai ser explicado com bastante detalhe cada cálculo desse envolvido nesse vídeo aqui. Eu só coloquei a parte para que nós não tivéssemos um vídeo muito extenso. Continuando então, se eu fizer a divisão de 0,25 por 0,3, nós vamos chegar em 0,8333. É uma dízima periódica com período 3. Se eu converter isso daqui para a base binária, eu vou chegar nesse número. E tem que ser a mesma representação da divisão na base binária de 0,01 por esse número 0,3 na base 2. Muito bem, então qual é a estratégia para operar esses números, uma vez que o computador não é capaz de armazenar todos os dígitos depois da vírgula? Como se opera com uma complexidade dessa? Então, qual é a estratégia que o computador utiliza? Bom, então vamos para a estratégia. O computador não opera com infinidade de dígitos, pois a memória do computador é limitada. Isso nós discutimos, vou deixar um card aqui, para que você possa ter acesso à aula, onde nós falamos sobre a aritmética do ponto flutuante, que é a capacidade de limitação das máquinas tem que ser regulamentada, né, através de documentação e seguir um padrão. Muito bem, nós assumimos uma aritmética do ponto flutuante. Toda máquina assume uma aritmética do ponto flutuante, tá? E nós podemos trocar esse nome aritmética do ponto flutuante simplesmente por computador. Nesse caso aqui, um computador de uma aritmética do ponto flutuante, né? De 10 dígitos na mantissa com o expoente do número entre menos 15 e 15, na verdade isso daqui é um computador de 16 bits. Então, vamos trabalhar aqui como exemplo usando um computador de 16 bits, que é aquele APF que eu mostrei aí no slide anterior. Bom, 16 bits, eu vou contar o que? 10 dígitos da mantissa. Então note o seguinte, aquela divisão que eu tinha anteriormente, que era 0,01 dividido por 0,1, 0,011, 0,011, 0,001, uma infinidade de vezes, eu só vou assumir 10 dígitos depois da vírgula, tá? Porque é a limitação da minha máquina. Tudo está descrito nos vídeos anteriores onde eu falo de APF. Então, quantos dígitos eu posso pegar? 10. Então, aqui estão os 10 dígitos. Então, eu vou pegar agora um número por um outro número com um número finito de dígitos, a capacidade do qual o computador tem de armazenado. Tá, o que é curioso, o que é interessante nisso tudo? Não vai interferir nos meus cálculos? Eu não vou chegar num resultado diferente? É isso que nós vamos descobrir aqui. Okay? Então, veja bem, fazendo aí uma operação de multiplicação, né, para que a vírgula possa correr, né, e a gente simplificar aí a divisão, não é o que o computador faz, mas é o que nós faremos aqui para nós entendermos a proposta. Vamos então
fazer a multiplicação por 2 à potência, de forma que esta vírgula ela não apareça mais. Então eu preciso, se eu multiplicar aqui, eu vou multiplicar aqui também para manter a minha fração, né? Lá da matemática básica, inclusive eu vou deixar uma descrição aqui, um card aqui, um link de um canal no YouTube, e no meu entendimento é bastante interessante para aprender matemática básica, e ali tem muito detalhe sobre alterações com frações, com números decimais, que é o tema, que envolve o tema da nossa aula aqui. Então você pode multiplicar, né, numa potência de 2, de forma que não tenha mais vírgula na sua divisão. Com isso, essa divisão desses números decimais é equivalente à divisão desses números aqui que são inteiros. E o resultado vai ser a mesma coisa, tá? E quando nós realizamos esse cálculo, chegamos no valor 0,1101010101, ok? Bom, então veja bem, no computador de 16 bits, a divisão mencionada é 0,01 dividido por aquele número que é o 0,3 na base 2, apenas 10 dígitos depois da vírgula. Faço o cálculo e chego nesse número 0,1101010101 na base 2. Lembra do cálculo na base 10 que nós fizemos no comecinho do vídeo? Que é 0,25 na base 10 dividido por 0,3 na base 10, que dá 0,83333 na base 10. Isso aqui, a divisão, se nós fizermos o cálculo que nós sabemos fazer, você vai chegar nesse 0,8333 na base 10 e convertendo para a base 2 você chega nesse número. E se eu for representar esse número com o computador 16 bits, eu terei essa representação. Olha, que interessante. Nós fizemos a contraprova aqui, fazendo os nossos cálculos e comparamos com o que o computador faria. Então deu o mesmo número. Os dois estão representando o número resultante da divisão, porém apenas com 10 dígitos depois da vírgula, neste caso especificamente. Ok. E aí? E o erro, né, que se incorre ao você assumir apenas 10 dígitos depois da vírgula? O número tem uma infinidade de dígitos. Vamos estudar um pouquinho os erros. Veja bem, vamos estudar um pouquinho aí o erro, né, devido à limitação da máquina. A diferença entre esses valores é chamada de erro de arredondamento. Então eu peguei o número original, que é o resultado da divisão, subtraí o número que eu tenho, que eu consigo armazenar no meu computador, e a diferença deu esse número aqui, que tem 1010 a partir da 11ª casa depois da vírgula. Muito bem, se eu fizer a conversão na base 10 para ter uma noção de qual é o tamanho desse número, ele é aproximadamente esse 2 a menos 100 na base 2, que convertendo dá mais ou menos 2,4 vezes 10 a menos 4. Ou seja, eu perdi aí 2,4 vezes 10 a menos 4, né, de precisão do meu número. Mas então eu tenho aí um erro de 0,01%. É lógico, no 16 bits, que eu consigo armazenar 10 dígitos, eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 4. Se eu tiver num computador de 32 bits, que é um outro APF, né, que eu não mostrei aqui, mas eu estou só apenas indicando para nós entendermos o erro de arredondamento, ficaria entre 1,1 vezes 10 a menos 7. Olha só, diminuiu pelo menos 1000 vezes o erro ao utilizar uma máquina de 32 bits. Vou usar um de 64 bits, consigo armazenar aí 52 dígitos depois da vírgula, no caso 64 bits, e dá 4,4 vezes 10 a menos 16. Olha o erro, como pequeno está. Ok? Ok. Isso aqui é para que nós possamos entender que erro de arredondamento ele existe sempre. Todo cálculo que a máquina for operar, é muito provável que que está incorrendo o erro de arredondamento. Ele precisa ser controlado, precisa ser analisado, né? E para que mantenha a estabilidade dos cálculos, esse erro tem que ser controlado. E aí, o que achou da estratégia dos computadores em operar números? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, dar um like para me ajudar aí com este canal, para que ele possa crescer e atingir o maior número de pessoas interessadas
na matemática para a explicação do universo. Eu complemento então esta aula de hoje dizendo assim: máquinas que operam com 16 bits, óbvio, como nós percebemos, elas são máquinas menos precisas do que a de 32 e, por sua vez, menos do que a de 64 bits. No entanto, o computador tem uma estratégia para armazenar o maior número de dígitos. O que ele faz é armazenar em diferentes regiões da memória o número no número maior possível de dígitos que ele consegue guardar. Por exemplo, se a máquina é de 16 e ele quer armazenar aí uma capacidade como a de 32, o que ele faz? Ele usa 2 espaços na memória para poder armazenar essa quantidade de dígitos. E com isso, as operações que são realizadas com esses números vai aumentar o número de cálculo, vai aumentar o tempo de processamento, porque o processador precisa comunicar essas regiões de memória. Aumentar de 16 para 32 é um artifício chamado dupla precisão. A gente consegue controlar isso na programação se nós queremos cálculos com dupla precisão. Tá? Dependendo da situação, até mesmo usa-se quádrupla para precisão, tá? Para você ter aí 12, no caso aqui nós vimos o erro de 64, né? Erro com 64 bits deu 10 a menos 16, alguma coisa assim. Então, para que você possa ter isso, você precisa usar quádrupla precisão numa máquina de 16 bits ou dupla precisão na máquina de 32 bits. De qualquer forma, assim, quanto mais você utiliza o recurso para obter maior precisão, maior será o custo computacional, o tempo de simulação e a capacidade de armazenamento de dados. Okay? Mas as máquinas são capazes de operar com esses números, e os erros, ao aproximar o seu número em uma infinidade de dígitos por um número com afinidade de dígitos, não há prejuízo nisso, uma vez que você trabalha com aproximações bem interessantes. Se você ficou comigo até aqui, é porque gosta desse tema. Se inscreva no canal, te peço mais uma vez. Está aqui uma playlist de diversos vídeos sobre esse assunto, né? Sobre essa série, e futuramente outros interesses, outros conteúdos envolvendo matemática em outra área também serão publicados aqui. Então, até mais.